Fala, rapaziada, para quem está chegando aí e precisa de um tutorial um pouco mais avançado, né, mais detalhado para jogar aí o Final Fantasy Tactics pela primeira vez, que está com dificuldade, esse vídeo aqui está sendo feito especialmente para vocês, tá? Para quem está começando no jogo, para quem não teve ainda grandes experiências com esse jogo em específico, ou até mesmo com jogos de RPG, tá? Para quem está começando aí, se aventurando pelo relançamento do Final Fantasy Tactics, esse vídeo aqui vai trazer bastante conteúdo que vai ajudar vocês aí com o fundamento, com a base, beleza? Então, fica comigo aí para vocês poderem tirar essas dúvidas iniciais que a maioria tem. E para quem já é mais avançado, já tem experiência de jogo, já jogou aí algumas horas, né, do Final Fantasy Tactics e se sente mais bem preparado, certamente pode pular esse vídeo não vai ser para vocês. E tem outros, né, que vão ser colocados aí que vão ter mais utilidade, beleza? Então, para quem vai servir, né, para quem está iniciando realmente o jogo, vamos para cima porque tem muito conteúdo aí para a gente tratar. Bom, a primeira tela que vocês vão se deparar aqui são esses três níveis de dificuldade, né? O jogo já adverte aqui que a história vai ser a mesma, independente da dificuldade que for selecionada. Então, não precisa se preocupar com isso. Spoiler já, vocês não vão ter vantagem se jogar no modo tático, não vai ter nenhuma vantagem em relação a isso, tá? Então assim, não banca o herói. Ah, mas pô, quer jogar no nível tático a primeira vez que está jogando, não precisa bancar o herói. Joga no nível normal, no Knight, que é o que eu vou fazer os vídeos aqui, que eu vou fazer todas as demonstrações, apresentar todos os cenários que eu conheço já, as opções, né, que a gente tem e de uma forma bem balanceada, tá? Então a gente tem aqui como característica principal da mudança entre essas opções a inteligência artificial, né? Ela tem uma melhoria sensível no nível tático, ela age de uma forma mais estratégica, né? Como já era de se esperar. E a outra questão que também é bem impactante é que o nosso dano é menor. E isso faz com que haja mais turnos, né? E aí, num desses turnos, o jogador pode vacilar e a inteligência artificial vai é, tomar vantagem dessa situação, beleza? Então são essas duas as mudanças, digamos assim, mais impactantes entre os níveis de dificuldade, tá? A gente vai jogar aqui no nível médio, que é o Knight, vai ser o nível que eu vou usar de base, e quem quiser pode seguir esse aí junto comigo também. Bom, então essa primeira tela aqui, pessoal, é uma tela para a gente olhar com certo carinho já, tá? Por quê? Porque todo jogo ele se baseia na condição do zodíaco, né? E por tratar disso, essa condição do signo aqui impacta diretamente na mecânica do jogo. Então tem muita coisa importante que é relacionada ao signo. Então quando vocês estiverem escolhendo o signo do Hans aqui, né, que geralmente o pessoal coloca a data de aniversário, enfim, pode colocar qualquer dia e mês aqui que não tem problema, vai gerar um signo para vocês. Só que o que eu quero já deixar claro é que esse signo aqui ele não vai ser aleatório, ele vai gerar uma consequência no jogo, tá? Então eu vou colocar aqui a minha data de aniversário, que é relacionada ao signo de peixes, tá? E eu vou usar ela como referência para fazer as explicações para vocês. O signo de vocês, ele vai ter o mesmo impacto, só que vai mudar a referência, tá? Depois eu vou mostrar aí uma tabela que vocês vão ter um entendimento bem claro em relação a essas mudanças todas aqui, beleza? Então vamos lá. Pronto, então tá aí. Modo de jogo Knight, médio, né? E a data de nascimento do Hamza, 18 de março, signo Peixes. Então, pessoal, essa aqui é a primeira tela, né, que vocês se deparam no jogo aí, o primeiro combate. E junto com ele são várias informações já para analisar, né? Tem muita coisa na tela e a maioria de vocês vai chegar aqui perdido, tá? Então a gente vai dar uma clareada aqui um pouco desses elementos
para facilitar, né, a jogabilidade, tá bom? Então vamos lá. Aqui no canto direito, onde tem a minha marcação, a gente tem ali, ó, a altura do terreno, tá? Então vocês podem observar, né, as variações de altura de terreno. Isso vai implicar onde o personagem pode alcançar, e também em relação ao combate, vocês têm uma vantagem quando vocês estiverem em terrenos mais altos. Usando o ataque de terreno mais alto para terreno mais baixo, vocês possuem aí uma vantagem, né, de dano. Vai ter uma taxinha de dano adicional, e isso vai ajudar, né, em algumas situações específicas que vocês tiverem, tá? Então essa é a primeira questão. Aqui vocês vão movimentando, ó, para ver qual é a altura do terreno. Que não tiver tão visualmente claro como aqui, ó, tá? Vocês podem clicar em cima e saber qual que é a diferença, né? Bom, um pouco mais abaixo a gente tem as opções de controle de câmera, né? No Q e no E vocês vão poder girar a câmera para a direita e para a esquerda, como eu estou fazendo aqui. Também tem a opção de segurar o botão direito do mouse e girar a câmera com a direita e esquerda, tá? Vocês também podem fazer isso. Um pouco mais abaixo a gente tem essa funcionalidade aqui, ó, de segurar com o botão esquerdo e movimentar o cenário para facilitar a visualização, né, em áreas que o mapa é maior. Então, para vocês poderem visualizar, vocês podem arrastar dessa forma. Para voltar, é só clicar com o botão direito de novo. Ele vai voltar para o personagem que está com a ação para ser executada, né? E por fim, a gente tem aqui o zoom, né, que é a letra Z. A gente aproxima ou afasta o personagem. E a mudança de angulação, que é o X. Então, de acordo com o cenário que vocês estiverem jogando, vocês podem, né, alterar essa visualização aqui para ajudar. Às vezes, quando tem muito personagem na tela, está muito acumulado, vocês querem ter uma visão um pouco melhor, vocês fazem essa angulação aqui, tá? Então, assim, de câmera é isso. Quando estiver usando a câmera nessa movimentação aqui, ó, na segunda, né, arrastando aqui com o botão esquerdo do mouse, a gente tem a possibilidade aqui de passar o mouse em cima dos personagens, ó. Eu vou colocar na Agrias aqui, eu selecionei ela e eu vou apertar a letra T. Automaticamente eu vou para o menu de informações que dizem respeito a esse personagem. Então tem todos os itens que ele está carregando com ele, tem os atributos, todos, né, de forma completa, tudo certinho. Então, assim, isso aqui serve para vocês saberem, né, se o personagem que vocês estão confrontando, se tem algum item de repente que pode interessar para vocês, né? Tem uma mecânica no jogo que é a mecânica de steal, que é roubo. Então vocês podem ver o que esse personagem está carregando e ver se é interessante para vocês roubarem ou não os itens que eles possuem, né, para ajudar na classe que vocês estão desenvolvendo, beleza? Tem essa possibilidade também. Apertando o 1, vocês podem fazer essa variação de tela aqui, ó, com a ordem do jogador, né, de acordo com a linha do tempo de combate. Então vai aparecer um número do lado do personagem. Se eu apertar de novo, aparece a ordem mais o nome de cada personagem. E se eu apertar de novo, essa informação é zerada. Então vai ficar aí de acordo com a preferência que vocês tiverem. Vocês podem acionar isso aqui nesse formato, tá? Ver o que é melhor aí para vocês e aplica. Bom, selecionando o mapa aqui, pessoal, vocês também podem fazer marcações, tá? O Tactics ele permite vocês fazerem marcações porque o jogo tem algumas armadilhas, e essas armadilhas, quando vocês caem com um personagem, vocês podem cair com o outro também. Então é interessante marcar aqui com o número 3, ó. Vocês apertam o número 3 e vai fazer essa marcação no mapa. Ela vai durar toda a batalha que vocês tiverem, e aí vocês já vão saber, né, que naquele SQM específico tem alguma coisa ali que vocês não podem pisar, tá? Isso é para facilitar aí a visualização, enfim, uma maneira que o jogo deixou para auxiliar nesse sentido, tá? E também para quem quiser fazer print, né,
está fazendo compilado aí para mostrar onde que tem os itens secretos que podem ser encontrados, enfim, pode ser utilizado para várias finalidades, beleza? Ó, aqui na esquerda a gente tem a linha do tempo de combate. Essa linha, quando a gente segura a letra C, ela mostra aqui, ó, a ordem, né, que todos os personagens que estão em combate vão poder executar as suas ações no jogo, por turno. Então, ó, nota que eu tenho aqui uma ação com Hansa no turno 1, né, que é a minha vez de jogar agora, e eu vou ter uma próxima ação só no turno 13. Tá? Então isso aqui é bem importante para vocês olharem, para ver, de repente, quem que vai executar a ação primeiro, né, quando vocês estiverem fazendo o movimento de vocês aqui, para não ser surpreendido por unidade inimiga. Então vocês vão se nortear por isso aqui. Tem uma situação particular que é para quem está castando magia, seja magia de cura ou de ataque, e para quem está fazendo o carregamento, né, de dano com arcos, balestras ou bestas, né, ou arma carregada, tá? Também tem essa possibilidade. Depois eu vou deixar um videozinho aí para vocês acompanharem, que vai ser bem fácil de entender, tá bom? Mas a priori isso aqui serve para demonstrar quem que vai jogar primeiro nos turnos, tá bom? Um pouco mais abaixo aqui a gente tem a barra de informações do personagem, né, com algumas coisas interessantes. Então a gente tem a ordem na linha do tempo, né, de combate, tem o signo, tem o nome do personagem, tem o level que ele se encontra e tem a quantidade de experiência que ele possui. Quando essa experiência aqui chegar em 100, ele ganha um novo nível. Logo abaixo aqui a gente tem a barra de HP, né, que determina quantos pontos de vida nosso personagem tem. Se ele chegar a 0, o personagem é nocauteado, ele morre, e ele fica nessa condição por até 3 turnos. Se vocês não reviverem ele nos 3 turnos, se a gente estiver falando do Hansa, é game over. E se a gente estiver falando de um outro personagem que está acompanhando aí no grupo de vocês, eles podem se tornar ou um baú ou um cristal. O baú, ele se converte num item que o personagem está carregando. E o cristal, ele pode se tornar 2 tipos de cristais. O primeiro é um cristal geralmente azul, que vai carregar o HP e o MP full, né, do próximo personagem que pegar esse cristal, ele vai encher tudo, HP e MP. Ou ele pode se tornar um cristal que contém uma habilidade ou algumas habilidades para serem aprendidas, tá? Tem essa possibilidade também. Então sempre que vocês matarem algum mob aqui no jogo, é interessante esperar até ele se converter ou no cristal ou no baú, para vocês poderem pegar o equipamento que ele tem, né, enquanto vocês não podem roubá-los, ou pegar um cristal que de repente possa fornecer algumas habilidades de skills, né, que vocês teriam que comprar com Job Points, que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Isso pode valer a pena, tá? Para reviver esses personagens, quando eles morrerem, a gente tem algumas possibilidades. A gente pode reviver eles com item, a gente pode reviver com magias, né, castadas por curandeiros aí no jogo, ou usando alguns acessórios que permitem que o personagem reviva, tá? Então são essas aí as possibilidades em relação ao HP. E do lado vocês têm o MP, que são os pontos de magia, né, que servem aí para usar magias de suporte ou magias de ataque. Quanto mais MP vocês tiverem, melhor vai ser para a utilização dessas classes. E ele também pode, com o uso de algumas skills específicas, né, substituir o HP aí por um tempo como um escudo de proteção. Também tem essa possibilidade, tá? O jogo vai dar essa possibilidade para vocês depois.
Mais abaixo a gente tem a barra de CT, esse CT 100 ali, ó, que é o Charging Time, o tempo de carregamento relacionado diretamente a essa fila de espera que tem aqui na esquerda, que a gente acabou de falar dela, tá? Essa fila de espera, esse CT aqui, ele é amparado diretamente pela velocidade do personagem. Então, se vocês têm uma taxa de velocidade alta, quanto mais alta for essa taxa, mais rápido esse CT aqui vai ser preenchido e mais oportunidades aqui para jogar vocês vão ter, tá? Quanto mais baixo for a taxa de velocidade, mais lento isso aqui vai ser preenchido e mais vai demorar para vocês jogarem o próximo turno. É assim que funcionam os buffs e debuffs de velocidade aqui no Final Fantasy Tactics. De acordo com a movimentação, quando vocês movimentam, que nem eu estou fazendo aqui, ó, e executam um ataque, ó, se eu executar esse ataque aqui, eu vou concluir o meu turno e eu vou gastar os 100 pontos de CT. Então eu vou iniciar o próximo turno com 0 pontos e ele vai somar tudo de novo até chegar aos 100, de acordo com a minha taxa de velocidade, com 0 pontos, porque eu consumi tudo. Tá? Se em vez disso eu realizar uma ação de movimento, aqui, como eu estou fazendo, mas eu não atacar ninguém, eu não realizar mais nenhuma ação, eu simplesmente esperar, em vez de eu gastar os 100 pontos, eu vou gastar 80. Vão me sobrar 20 para acumulação aqui da próxima rodada, do próximo turno meu. Então ele vai levar mais tempo para eu poder jogar de novo. E se eu não me movimentar e não executar função nenhuma, se eu só der wait, como eu estou fazendo aqui, ó, em vez de eu gastar os 80 pontos anteriores, eu vou gastar só 60, ou seja, vão me sobrar 40 pontos para já somar para as próximas rodadas aqui, né, de acumulação, para eu poder jogar de novo. Tá? Então, às vezes é interessante vocês olharem e ver se realmente vale a pena, né, no cenário que vocês estiverem, se vale a pena se movimentar e se vale a pena se movimentar executando uma ação. Com exceção de quem está grindando para conseguir XP, né? No tabuleiro às vezes não vale a pena. Então presta atenção nisso, porque essa mecânica ela vai ter interferência nesse sentido aí. Beleza? A gente tem aqui também a bravura e a fé. Vamos começar falando da bravura, né, que tem mais implicadores. Ela define a potência física do personagem, né, especificamente para personagens que usam mãos limpas como fonte de ataque, né, nas classes de Monk, por exemplo, e outras classes que usam a base de Monk para ataque, né, com mão limpa. Uso de katanas e uso de espadas mágicas ou de classes mágicas, né, no caso aqui da Agrias, que é uma Holy Knight, e do Gafgarion, que é um Feok Knight. Então esses dois usam armamentos tendência mágica e eles vão ser potencializados, ou seja, vão ser maximizados pela bravura. Quanto mais alta for a bravura de cada um deles, mais forte vai ser o dano que eles vão causar com os armamentos que estiver portando. Beleza? A bravura ela também tem uma implicação nas reações do personagem. Quanto mais alta for a bravura, ela se converte numa taxa percentual que vai representar a taxa que esse personagem vai ou não reagir. Com um exemplo aqui, ó, do nosso personagem, né? Ele está com uma bravura 49, ou seja, uma bravura considerada ruim para o personagem aqui, tá? Representa o quê? Que eu tenho 49% de chance para executar uma reação. Quando alguém me atacar, eu tenho 49% de chance para executar uma reação, ou seja, meio a meio, né? Então é interessante manter esses níveis aqui o mais alto possível para que essas reações sejam executadas com mais frequência. Então essa é uma das grandes importâncias aí de manter a bravura em níveis altos, tá? Quanto mais alto, mais alta vai ser a taxa de reação, e isso vai ajudar vocês aí no jogo com certeza. Bom,
A taxa máxima de bravura fora da batalha é de 97 pontos, ou seja, não dá para ter mais do que isso, tá? A gente só pode chegar até 97. Em batalha a gente pode chegar a 100 pontos, ou seja, vocês podem ter 100% de condição de reação garantida, né? Isso muda totalmente o cenário do jogo, né? Favorecendo aí o nosso grupo. E, por outro lado, a gente não pode deixar a bravura cair abaixo de 10 pontos, que já começa a ficar crítico. Se a bravura estiver abaixo desse nível, o personagem vai receber uma notificação de que a unidade pode deserdar o grupo, ou seja, ela pode sair do grupo de forma definitiva. Tá? Então tem que ficar de olho nisso para não deixar a bravura muito baixa para esse personagem abandonar a equipe de vocês. E quando ela chegar a 6 ou 5 pontos, ela também vai se tornar um frango e ela perde a função de comando, ou seja, vocês não podem mais comandar a unidade, ela vai se movimentar aleatoriamente no mapa. Tá? Então são duas situações aí que precisa ter cuidado. A bravura também define um nível de porcentagem, né, de uma skill chamada Treasury Hunter, que é o caçador de tesouros. Esse caçador de tesouros, que é pela classe químico, né? Esse caçador de tesouros ele pode encontrar tesouros no mapa. Então, a bravura, quanto mais baixa ela tiver, ela se converte numa taxa de percentual para ajudar esse caçador de tesouros a encontrar tesouros raros. Então, significa assim: se eu tenho lá um químico com bravura 20, significa dizer que esse químico ele tem 80% de chance de encontrar um tesouro raro. Se ele tem 30 de bravura, significa dizer que ele tem 70% de chance de encontrar um tesouro raro. É inversamente proporcional, tá? Então, de acordo com a quantidade de bravura que eu tenho, inversamente proporcional vai ser a taxa, né, da porcentagem para eu encontrar um item raro no mapa. Todo mapa, ou a maioria deles, tem pelo menos 4 itens raros para serem encontrados. Então, esse é mais um desafio que o jogo deixa pra gente aí, né? Tem itens que podem ser encontrados no jogo bem antes de serem adquiridos nas lojas. Então isso favorece demais para quem quer jogar o jogo aí com mais facilidade, né? Sem passar muito perrengue. Se encontrar esses itens aí pelo caminho, isso vai ajudar muito. E não menos importante, a gente tem aqui do lado a nossa taxa de fé, tá? A fé significa dizer que é aquilo que o personagem acredita enquanto poder mágico. Quanto mais alto esse índice, mais vai ser, digamos assim, poderoso, né, o ataque que ele vai ocasionar ou o suporte que ele vai ocasionar. Né? A única questão aqui que é bastante importante de frisar é que não basta só quem está executando a ação ter um nível de fé alta. Quem vai receber a ação do outro lado, seja um inimigo que está recebendo uma magia de ataque ou um personagem, né, de vocês que está recebendo uma magia de suporte, ele precisa também ter um índice de fé alto para poder receber isso com qualidade. Então não adianta eu ter lá 80 de fé e eu vou restaurar uma unidade que tem 40 de fé, porque eu quase não vou ter efeito sobre essa unidade. Entende por quê? Porque ela não acredita naquilo que está acontecendo ali. Então quanto mais alto o nível de fé, maior vai ser a minha regeneração também. As magias de suporte vão ter mais aceitabilidade, elas vão ter mais volume. Por exemplo, uma cura vai curar mais, uma cura vai ter mais chance de ser acerto, uma magia de buff qualquer vai ter mais efeito, mais eficácia, tá? Então essa é a funcionalidade da fé. Ela serve para dizer o quanto que as unidades acreditam no poder mágico e o nível que essa crença existe. Então se eu tenho zero fé, né, tem uma skill que tem no jogo que se chama ateísmo. Essa skill, ela
simplesmente zera a fé do personagem. Isso significa dizer o quê? Que ela não acredita no poder mágico. Então, se eu usar poder mágico contra ela, o efeito vai ser zero. O mesmo valeria para uma condição de suporte. Se eu usar um suporte nela, o efeito vai ser zero, tá? Então, atenção nisso aí. A fé, ela tem uma distinção. Quanto maior ela for, maior é a aplicação daquilo que eu estiver castando. E quanto maior ela for também, maior vai ser a influência que eu vou estar recebendo, seja de uma magia de suporte minha, do meu grupo, ou seja de uma magia de ataque do inimigo, tá? Então, cuidado, porque se vocês tiverem um nível de fé muito alto, né, talvez o inimigo possa dar um ataque em vocês e realmente o dano vai ser proporcional, beleza? Diferente da bravura, um nível de fé muito alto também pode fazer com que o personagem abandone o grupo, tá? Se vocês tiverem ali o nível de fé acima de 80, vocês já vão começar a receber uma mensagem que esse personagem pode abandonar o grupo. Mas isso só vai acontecer com níveis de fé acima de 95, tá? Então, até 95 o personagem se mantém no grupo. Acima disso ele vai debandar e vai seguir os desejos espirituais dele, né, de acordo com o jogo, tá bom? Então fica de olho nisso aí. Para fechar, mais abaixo que a gente tem a classe do personagem, né, que é no caso do Hansa, um Squire. A gente tem o level dessa classe, que varia de 1 a 8, a gente está com ele aqui no level 3. Do lado a quantidade de pontos, job points no caso, né, que a gente precisa atingir para o próximo nível. Então eu preciso de 297 pontos aqui para atingir o nível 4. E eu tenho, né, nesse momento eu tenho 3 pontos. Eu preciso chegar a 297, então eu tenho 3. Cada turno que a gente faz, cada ação que a gente faz aqui no jogo, né, ação ativa, tá? A gente consegue ganhar alguns job points. Então precisa acumular isso para vocês poderem comprar as skills, né, que vai estar nesse painelzinho aqui, ó. Eu já vou dar um spoiler aqui. Isso aqui provavelmente vai ser outro vídeo, mas já vou dar um spoiler. Ó, ela vai estar aqui dentro e aí com base nesse job point que a gente vai ganhando, a gente vai comprando essas habilidades aqui, ó. Tá? Cada classe tem as suas habilidades, né, distintas, ó. Então tem várias aqui pra gente comprar. Essa é uma das partes bem gostosas do jogo, porque é o que diversifica muito, né, a jogatina de um jogador para o outro, né? Tem gente que prioriza uma classe, tem gente que prioriza outra, enfim. Vocês vão perceber que tem várias formas, né, de evolução aqui no jogo e cada um vai acabar escolhendo um caminho diferente, tá? Não tem um certo e errado, não tem uma regra. Vai aqui da experiência do usuário, do jogador mesmo, beleza? Então, era isso aí, tá? Ainda falando das estatísticas do personagem, eu vou trazer para vocês aqui, ó, essas atribuições aqui que são mostradas, mas que a gente pode ampliar as informações apertando o número 1, ó. Então, quando eu aperto o número 1, ele maximiza essa tela para mostrar o que significa, né, o que é cada um desses itens, tá? Eu vou dar uma pincelada geral, mas basicamente significa que o movimento é a taxa que vocês têm para se locomover ali no tabuleiro, né? Quanto mais alto for essa taxa de movimento aqui, mais vocês vão poder andar, né, para chegar até o próximo ponto. Esse salto, quanto mais alto ele for, mais vocês vão poder alcançar as áreas verticalmente, né? Vocês vão poder alcançar, por exemplo, áreas como essa aqui, ó. Ó, eu estou aqui na altura 8. Para chegar na altura 16, eu preciso de 8.5. Ó, eu preciso de 8.5 de jump. Tá? Então eu não tenho como chegar, né, naquela localização ali se eu não tiver um jump mais alto. E speed, né, como vocês já viram, determina o nível, né, dos meus turnos. Quanto mais velocidade eu tiver,
mais ações eu vou poder executar em menos período de tempo, tá? Quanto mais alta for a velocidade, mais ações eu posso executar em um menor período de tempo, beleza? Aqui eu tenho as atribuições do personagem, especificamente do personagem, com relação a ataque físico, ataque mágico, evasão a ataque físico e evasão a ataque mágico. Isso aqui é do Hansa, tá? Nota que se eu pegar outro personagem, ó, o Hansa 6, 4, 10. Eu vou pegar aqui a Agrias. Nota que ela já tem uma condição diferente. Ó, como base, a Agrias já tem o seguinte. Ela já tem ataque físico 4, ataque mágico 5 e evasão física 25. Então, ó, olha que ela é mais ligeira do que o Hansa, tá? Então tem que ficar atento a isso. Os personagens têm as suas características particulares, beleza? Ó, aqui do lado já é relacionado ao equipamento que eu estou portando. Ó. Então, de acordo com o que ela tem aqui, ela tem 7 de poder de ataque, né, da arma. Ela tem 8% de parry, ou seja, de possibilidade de segurar um ataque por causa da arma. Ela tem 8% de chance. Ela tem 22% de shield físico, de parry, né? 22% de físico e 5% de mágico, tá? Esse cloak physical evasion, a gente não tem nada, porque ó, nota que no acessório eu não tenho nada sendo equipado aqui, tá? Deixa eu ver se o Gafgarion tem um aqui pra gente fazer um teste. Não, ele não tem também. Então acho que nenhum personagem vai ter. Não, nenhum vai ter. Deixa eu ver aqui. Nenhum nessa RAM aqui vai ter, tá? Então essa condição ali, ela só serve para quem tá usando capa. Tem que ser uma capa aqui especificamente. Aí essa função aqui vai ter uma alteração de porcentagem, beleza? Então é isso, pessoal. Essas condições aqui, né? Vocês podem ver também, ó. Status de equipamentos, ó, quando algum equipamento estiver melhorando, né, oferecendo algum efeito para o personagem, né, nesse caso aqui a gente não tem nada. Também pode ter aqui, ó, essa informação aqui, ó, usando a barra de espaço, também apresenta os status que o personagem tem no jogo, né, na batalha que vocês estiverem. Vocês também podem ver, às vezes o personagem está lá com uma situação de confusão, vocês não sabem o que é que está acontecendo. É só clicar aqui, ó, clicar nele, ir no status e clicar aqui com a barra de espaço, vocês vão ver todos os status que o personagem tem. Tudo que for negativo ou positivo em relação a ele, tá? Vocês podem fazer isso também. Mas isso é coisa para mais para frente, de repente faço até um vídeo mostrando isso aqui na prática, porque a gente precisa ter as habilidades para vocês poderem ter acesso a isso aqui, tá? A gente ainda não tem, então não tem como mostrar aqui, beleza? Então era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha clareado aí, né, para quem não tem experiência nenhuma com o jogo, para quem está começando agora essa aventura aqui no Final Fantasy Tactics, e de coração, sei que o vídeo vai ficar longo, vai ficar um pouco demorado, mas ó, é para ajudar quem está começando. Então, quem gostou do conteúdo, rapaziada, pô, deixa o like aí, ajuda a gente. O canal é novo, precisa chegar em mais pessoas. Deixa comentário se ficou alguma dúvida, tá? Que eu vou sempre estar interagindo aqui, respondendo vocês. Fico por aqui, aguardem próximos vídeos. Tamo junto. Valeu!